Dizem que existe um erro silencioso que corrói a expansão espiritual de milhões de pessoas, um erro tão sutil que quase ninguém percebe. E esse erro tem nome. Um nome antigo, carregado de poeira sagrada, mal entendido, profanado: a cannabis. A ponte entre mundos. A planta que respira entre o visível e o invisível. Hoje, tratam ela como passatempo. Os antigos, não. Para eles, era uma chave. E chaves, quando usadas sem intenção, não abrem portas, trancam. Mas aqui está o sussurro que quase ninguém quer ouvir. 96% das pessoas usam essa planta de forma errada. Não porque sejam fracas, mas porque esqueceram para que ela foi criada. A maconha nunca foi um anestésico emocional. Nunca foi um escape. Nunca foi uma válvula de alívio para o tédio moderno. Ela era, e ainda é, um espelho espiritual, um lembrete, um portal. Os antigos egípcios queimavam a planta em câmaras escuras, onde apenas sacerdotes treinados ousavam entrar. Na Índia ancestral, ela era chamada Vijaya, a vitoriosa sobre o sofrimento. E até os textos hebraicos deixam rastros, símbolos e palavras que apontam para seu uso ritualístico. Mas isso foi velado, escondido, ou pior, invertido. Transformaram o sagrado em profano, e o profano em sagrado. Você está pronto para desfazer esse véu? Eles nos disseram para temê-la. Nos ensinaram que ela destrói, enfraquece, enlouquece. Mas não contaram que, por milhares de anos, ela foi usada para acender a mente humana, não para apagá-la. Os registros mais antigos não falam de droga, mas sim de sacramento. Nos templos egípcios, extratos da planta eram misturados a óleos de mirra e olíbano para rituais de contato com seres superiores. Nas tradições hindus, ela aparece como oferenda divina, parte da tríade sagrada capaz de dissolver o medo. E aqui está a verdade incômoda. A maconha não foi proibida porque fazia mal. Ela foi proibida porque despertava demais. Governos não temem delírios, temem lucidez. Temem mentes independentes, indomadas, intuitivas. Temem a chama interna que essa planta sempre carregou. E assim, uma ferramenta de despertar virou um instrumento de fuga. Um sacramento virou um cigarro. Um símbolo do divino virou meme. Mas você está prestes a entender por quê. A ciência moderna, embora arrogante, tropeçou sem querer no que os antigos já sabiam. A cannabis altera o estado de consciência de forma idêntica à meditação profunda. Pesquisas mostram aumento das ondas alfa, picos de ondas gama, dissolução temporária do ego, ampliação da conectividade neural, maior acesso a memórias profundas, intensificação da percepção sutil. Ou seja, aquilo que os místicos chamavam de visões, a ciência hoje chama de reconfiguração neural. E o ponto central está na glândula pineal, o olho interno, o trono da alma, o portal do real. Compostos da cannabis interagem diretamente com receptores presentes na pineal. Eles estimulam essa pequena antena espiritual a vibrar, iluminar e revelar. A pressão entre as sobrancelhas que você já sentiu não é loucura, é chamado. O problema é que a maioria atende o chamado da forma errada. A planta não erra, mas o ser humano erra o caminho até ela. Consumir cannabis sem intenção é como entrar em um templo sagrado gritando. É profanar o próprio portal. Hoje, as pessoas fumam para esquecer, distrair, amortecer, fugir, silenciar o que dói. Mas a planta nunca quis te calar. Ela quis te mostrar. Sem preparo, ela vira neblina. Sem propósito, vira anestesia. Sem ritual, vira ruído. E aqui está a revelação incômoda. O que você chama de brisa pode ser, na verdade, o seu espírito tentando falar com você. E você ignora. A glândula pineal, o terceiro olho, vibra com estados alterados de consciência. É o centro da intuição, da visão interna, da recepção espiritual. Antigos místicos acreditavam que ela era o portal para mundos sutis. Descartes a chamava de sede da alma. Egípcios a representavam como o olho de Horus. Hindus como o Ajna Chakra.
Pesquisas modernas mostram: a cannabis pode estimular receptores presentes na pineal, aumenta a atividade elétrica, intensifica a sensibilidade à luz interna, desbloqueia percepções extrasensoriais. Mas isso só acontece com intenção. Caso contrário, ela apenas gera confusão. Um dos efeitos mais profundos da cannabis é sua capacidade de calar o ego. O ego teme se dissolver, teme perder o controle, teme enxergar o que escondeu durante anos. Mas quando ele se silencia, o ser desperta. É aí que surgem insights, revelações, clareza súbita, sensação de unidade, expansão espiritual profunda. Mas quando não há preparo, essa mesma expansão pode virar medo. Por isso, os antigos diziam: a mesma erva que cura envenena o despreparado. O problema nunca foi a planta, foi o vazio que tentamos preencher com ela. Muitos fumam porque a alma está inquieta, porque o coração está cansado, porque a mente está pesada. Mas a planta não foi feita para te distrair do abismo. Ela foi feita para iluminar o abismo. Quando usada sem reverência, ela rouba energia, desalinha o campo emocional, apaga a vibração interna. Quando usada com presença, ela expande, revela, eleva. O que separa o veneno da cura? Intenção. Entre os templos egípcios, gravado nas paredes que o tempo tentou devorar, existia um ritual proibido. Uma cerimônia única. Um despertar que podia alterar a consciência para sempre. O ritual de Thoth. Nele, a cannabis não era fumada, mas sim reverenciada. O protocolo incluía jejum de 24 horas, uso de resinas sagradas, cepas equilibradas, observação de chamas, ritual de respiração, silêncio profundo, foco no terceiro olho e perguntas sagradas. O objetivo não era ficar chapado. Era abrir a porta entre mundos. E segundo descobertas modernas, as mudanças provocadas por esse ritual eram permanentes. Exames cerebrais confirmam padrões semelhantes aos de mestres meditadores, pois ali a planta deixava de ser fumaça e virava linguagem. A maior revelação desse conhecimento é simples. A maconha nunca foi o caminho, foi o mapa. Ela aponta, indica, sussurra, mostra. Mas quem caminha é você. Quando usada com reverência, ela abre portas internas. Quando usada com descuido, ela te prende exatamente onde você está. A diferença é você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabia que essa planta era maior, mais antiga, mais profunda do que contam. Ela não veio para te distrair, veio para te lembrar. E agora, a escolha volta para suas mãos. Você vai acender para fugir ou para despertar? Porque cada chama acesa é um ritual, cada tragada é uma pergunta, e toda fumaça é uma resposta. No fim, tudo se resume a uma verdade que poucos ousam encarar. Você não desperta por acidente, você desperta por intenção. A cannabis, o corpo, o espírito, o silêncio, os símbolos. Nada disso funciona sozinho. Nada disso te entrega poder se você continua usando como todos usam. No automático, na fuga, no vício emocional, na sombra não integrada. A planta sempre soube quem ela é. A pergunta é: e você? Se algo dentro de você se mexeu, mesmo que levemente, considere isso um chamado. Porque a maioria escuta, mas poucos atendem. Então, se você quer continuar essa jornada, se deseja compreender o que existe entre o visível e o indizível, e se quer aprender o que ninguém está dizendo, inscreva-se no canal. E se este vídeo fez sentido para você, se alguma parte da sua consciência abriu mesmo que 1 centímetro, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. É assim que essa voz ecoa e encontra quem está pronto. Aqui, no canal Voz do Espírito, não buscamos seguidores, mas sim pessoas despertas. Até o próximo chamado.